Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, iremos iniciar esta web aula da disciplina Orçamento Público e Execução Orçamentária e Financeira. Essa disciplina que tem aderência ao orçamento público, que é o coração da administração pública, pois trata de matéria orçamentária e financeira, ou seja, receita e despesa. Tudo isso se configura na Lei Orçamentária Anual, ou LOA, ok? A web aula também ela é uma oportunidade onde professor e aluno poderão se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado, ok? Mas entendemos também que a modalidade de educação à distância, ela permite que o aluno tenha a autogestão do seu conhecimento. E como tal, né, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem, e você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas, poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Mande também suas sugestões, dúvidas e, né, críticas e elogios também, ok? E vamos iniciar então a nossa proposta de hoje, que é falar um pouco sobre o ciclo orçamentário. Tá? O orçamento, ela é uma peça de planejamento, né? Assim como o plano plurianual, que é aquela peça de planejamento macro que tem duração de 4 anos, com um orçamento programa, onde você irá definir objetivos e metas para serem cumpridos durante esses 4 anos. Esses 4 anos, eles pegam os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte para que não haja quebra de ações. Tem que estar alinhado também à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz o anexo de metas e riscos fiscais, e também tem, né, a função de orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Então, essas três peças de planejamento, elas convivem harmonicamente, não podendo, né, uma discordar da outra. Então, o plano plurianual, o PPA, não pode discordar da lei de diretrizes orçamentárias, assim como a lei de diretrizes orçamentárias não pode discordar do que está previsto na lei orçamentária anual. Então, elas são harmônicas e não concorrem entre si. Sendo que a lei orçamentária anual, ela é um processo onde ela é construída e aí ela é encaminhada para autorização e depois ela retorna, né, ao poder executivo. Então, ela é construída, elaborada pelo poder executivo, que envia ao poder legislativo, né, que faz análise, pode propor melhorias e correções, e este devolve ao poder executivo na forma de lei, né, para execução orçamentária. E tudo isso se configura neste ciclo orçamentário. Então, vamos compreender como se monta, como se dá esse processo denominado ciclo orçamentário. Então, o ciclo orçamentário, ele pode ser definido como o período em que as atividades relacionadas ao orçamento ocorrem. Antes que o orçamento público entre em vigor, ele enfrenta um processo denominado ciclo orçamentário. Esse ciclo se renova a cada ano com a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, ela é construída no exercício para execução no exercício seguinte. E as fases desse ciclo orçamentário são elaboração e planejamento, discussão e aprovação, execução e, por fim, o ciclo, a avaliação e o controle desse orçamento. Tá? Agora, então, vamos ver mais intimamente, né, o que seriam cada uma dessas ações. Então, a fase do ciclo orçamentário, ela se inicia com a primeira etapa, que é a fase de elaboração do projeto da LOA. Então, seria o PLOA. Este projeto, ele é uma primeira versão. Essa primeira versão ela é construída baseada nos princípios orçamentários,
Ou seja, você vai estimar a receita e vai fixar a despesa para um exercício financeiro, pelo princípio da anualidade. E aí, você, já de posse desse projeto, você o encaminha ao poder legislativo, que seria a segunda etapa desse processo orçamentário. Então, é onde haverá a discussão, a votação, o legislativo poderá promover melhoria dos gastos, poderá solicitar correções, e depois ele devolve esse projeto de LOA já na forma de lei orçamentária anual. E essa é a terceira etapa, quando o Poder Executivo ele recebe de volta esta lei orçamentária anual, já aprovada pelo Poder Legislativo, ele começa a sua execução financeira e orçamentária. Essa execução ela se inicia no dia 1º de janeiro do exercício seguinte ao da construção ou elaboração do orçamento, e ele termina em 31 de dezembro, quando do final do exercício financeiro. As obrigações, né, de despesa, né, que ocorreram durante o exercício e que não foram efetivadas, ou seja, não passou para a fase de pagamento, né, então são as obrigações pendentes, elas poderão ser pagas no exercício posterior ao da execução da LOA, como restos a pagar, ou seja, são as obrigações que foram, né, firmadas e que devem ser, né, é, creditadas. E essa a quarta etapa, que seria a etapa de avaliação e controle, ela ocorre visando subsidiar, né, a próxima LOA. E a LOA também, ela não é uma peça rígida, estática. Por quê? Porque ela é construída no exercício para execução no exercício seguinte. Então, numa economia instável, você precisa de dispositivos, né, que possam promover a correção dessa peça de planejamento. Então, se o orçamento ele foi superestimado, então a receita ela foi, né, prevista maior do que ela está sendo realizada, nós podemos promover contingenciamento deste orçamento. Tá? Então, pelo princípio, né, do equilíbrio orçamentário, eu tenho o seguinte: eu tenho que, para cada real de receita prevista ou estimada, eu tenho que fixar o mesmo número de real para a despesa. Então, com o contingenciamento desta lei orçamentária anual, despesas terão que ser, né, também anuladas, né? Tudo isso, né, dentro do princípio legal, do princípio do equilíbrio orçamentário. Agora, se a receita foi subestimada, ela está menor do que ela está adentrando no caixa público, né? Nós podemos, né, suplementar a despesa, ou seja, nós podemos dotar o orçamento, né, com novas despesas. É o que nós chamamos de crédito adicional. Existem três formas de crédito adicional, sendo elas os créditos adicionais suplementares, que são aqueles para o qual já haja previsão orçamentária dessa despesa, mas ela ficou aquém, né? E aí você suplementa colocando mais recursos nessa despesa. Nós podemos ter o crédito adicional especial, que é para a despesa que não foi prevista no orçamento, como, por exemplo, a construção de um hospital ou uma escola, mas que, pelo princípio da oportunidade, conveniência da administração pública, né, você poderá criar essa despesa nova. Então, crédito adicional suplementar, a despesa ela já existe, já foi prevista, mas ela está abaixo do que é necessitado de recursos. E aí você suplementa. Crédito especial, né? A despesa ela não existe e ela é consignada no orçamento. E por fim, nós temos os créditos extraordinários, que é uma exceção da regra, ou seja, ele só ocorre em caso de calamidade pública, comoção interna, né, ou guerra. E ele
né, ele tem um processo mais ágil, né, para implementação desse orçamento, ok? Então, vimos que o ciclo orçamentário, ele é composto por 4 etapas, sendo a primeira planejamento ou elaboração, a segunda aprovação, né, pelo legislativo, e a terceira execução, e a quarta etapa, controle e avaliação. Então, a fase da elaboração, só aqui firmando o que já foi trazido anteriormente, é a fase em que são realizados os estudos, definidas as prioridades, fixados os objetivos e estimados os recursos financeiros. Na administração pública é o que nós chamamos de regime misto de contabilidade. A receita ela é estimada, né? E ela só é reconhecida quando recolhida aos cofres públicos. Então, é regime de caixa. Já a despesa, ela é fixada e ela é por regime de competência. Ela, independente do seu pagamento, ela ocorre pelo empenho, ou seja, é quando a autoridade competente, né, autoriza aquela despesa. Essa despesa ela é empenhada. A Lei 4.320, que é a lei que trata da contabilidade pública, ela diz no seu artigo 60, não existe despesa sem prévio empenho. Então, a despesa empenhada é ato emanado por autoridade competente reconhecendo a despesa, dando nascimento à despesa. Então, toda despesa na administração pública deve ser empenhada, né? Que é um documento onde essa autoridade ele reconhece essa lei. Então, e aí, né, essas propostas de lei orçamentária não são encaminhadas, né, ao legislativo e devem conter todos os órgãos, né, sejam eles Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, todos estão sujeitos, né, à elaboração da LOA. Então, as propostas são consolidadas, né, pelo setor de orçamento financeiro num único orçamento que encaminha ao presidente da República, ao prefeito municipal ou, né, ao governador, né, ao Congresso ou à Casa Legislativa até 31 de agosto. Então, o executivo ele encaminha essa proposta até 31 de agosto e o legislativo devolve essa proposta até mais ou menos finalzinho ali de novembro, já na forma de lei. Então, esta é a fase de elaboração. Então, na fase de aprovação, onde entra aí o processo legislativo, ocorre por comissão mista, então é composto por, né, é, mais de um legislativo que emite um parecer. Aí encaminha para a plenária, né, e ela é apreciada em sessão conjunta e poderão ser solicitados correções, é, inclusive novas incursões de despesas e, né, após realizado todas essas incursões e correções, o projeto ele é aprovado e é devolvido ao Poder Executivo, né, para que se inicie aí a fase da execução, que é a terceira etapa. Então, a execução é quando você começa a processar essa despesa, né, dentro da, da receita estimada. Lembrando que receita é por regime de caixa e despesa é por regime de competência. Então, eu tenho que, né, acompanhar o meu orçamento, ele deve seguir, né, o meu financeiro. Então, eu não posso gastar mais do que eu tenho de lastro financeiro. Financeiro é o que realmente está no cofre público, ok? Então, o processo de execução, pelo princípio da anualidade, ele se inicia no dia 1º de janeiro do ano civil e termina no dia 31 de dezembro, tá? Artigo 34 da Lei 4.320, que é a lei que rege a contabilidade pública. Então, o Poder Executivo ele tem 30 dias, né, após a devolução da LOA para efetivar a programação financeira dentro de um cronograma de execução mensal de desembolso. Então, as despesas elas ocorrem mês a mês, dentro de um cronograma de desembolso. O programa de desembolso ele é consonante entre os recursos que entram, né, nos cofres públicos, regime de caixa, de receita, né, e a fixação
da despesa para aquele período, né, aquele mês. Então, o Sistema do Tesouro Nacional, ele define os limites mensais que cada entidade poderá utilizar para pagamento de suas despesas. Então, é o que nós chamamos de descendiais. Então, a cada mês eu tenho um limite, né, de gastos. Isso é denominado de programação financeira ou cronograma de execução mensal de desembolso. E tudo isso ocorre dentro da execução orçamentária. Lembrando que a lei orçamentária anual não é uma peça rígida e estática. Ela é revisada durante a sua execução, né, e, caso necessário, poderão ser promovidas correções, ok? Que é o que ocorre no controle e avaliação, onde se afere e acompanha a execução das despesas e verifica-se se os prazos, né, e os padrões estão dentro das normas e que estão sendo respeitadas. Então, para tal, né, existem controles externos, esses controles estão previstos na própria Constituição Federal, que foi uma Constituição, que foi um marco à sua época, porque ela aliou, né, a ideia de planejamento ao orçamento, né, e, dentre outros, trazendo aí as peças de planejamento e os controles internos, que é exercido pelo próprio Poder Executivo, no sentido de salvaguardar eventuais não ações não congruentes com a legalidade, e os controles externos, que são os órgãos fiscalizadores. E aí nós temos os tribunais de conta, Ministério Público, dentre outros órgãos fiscalizadores, ok? Então, esse ciclo orçamentário, ele se renova a cada ano, né? Dentro dessas quatro etapas: elaboração ou planejamento, aprovação, que é realizada pelo Poder Legislativo, execução, controle e avaliação. A elaboração da LOA, ela é privativa, né, da Lei Orçamentária Anual, ela é privativa do Poder Executivo, ou seja, mesmo que este estiver impedido de iniciar o processo de elaboração da LOA, não é de competência de outro poder, tá? Então, ele é privativo do Poder Executivo, tá? Então, a elaboração da lei orçamentária anual, como eu já disse, ela está prevista no artigo 65, 165, inciso 2 da Constituição Federal de 88, que tem por finalidade a concretização dos objetivos e metas estabelecidas no plano plurianual. É o cumprimento ano a ano das etapas do plano plurianual em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, como eu já disse, a própria Constituição Federal, ela estabelece que a iniciativa dos instrumentos de planejamento é privativa do Poder Executivo. Portanto, mesmo diante de uma possível omissão deste Executivo, não compete ao Legislativo iniciar esse processo orçamentário, ok? Então, orçamento público, ele é o equilíbrio entre receita e despesa. É o ato pelo qual o Poder Executivo prevê a arrecadação e fixa, né, a despesa para essa receita prevista, para o período de um ano, onde o Poder Legislativo é quem autoriza. As despesas devem ser iguais e as receitas, né, é o que nós chamamos de princípio do equilíbrio orçamentário. As peças de planejamento são o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Elas não concorrem entre si, elas são peças harmônicas e uma não pode discordar da outra. Então, o orçamento está baseado em três documentos diferentes: Plano Plurianual, ou PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, e a própria Lei do Orçamento Anual, a LOA. Essas leis se integram de forma harmônica, sendo que, desta maneira, a LDO não pode discordar do PPA, que representa o norte do orçamento, e nem da LOA, né, que pode discordar da LDO. Ok? Então, a lei orçamentária ela compreenderá
a matéria fiscal, que representa todas as despesas, receitas e despesas de fundos, órgãos de administração direta e indireta, ou seja, entre aí as fundações, as autarquias, as empresas de economia mista, que necessitam desse recurso para a manutenção de suas atividades, sejam elas controladas ou não, dependentes ou não. Conter a matéria da Seguridade Social, que envolve os mesmos órgãos de orçamento fiscal, contudo, refere-se às despesas e receitas vinculadas à Seguridade Social, compreendendo aí a saúde, a previdência e a assistência social, e, por fim, né, o orçamento de investimento das empresas, que são valores transferidos para empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, que não pertençam ao orçamento fiscal ou orçamento da Seguridade Social. Esse é o orçamento geral da União, ok? Então, o que é necessário para o início da execução orçamentária, né? Primeiramente, a devolução pelo Poder Legislativo, né? E o ponto de partida da execução orçamentária é o próprio instrumento, que detalha operacionalmente os projetos, os subprojetos, as atividades e subatividades constantes na Lei Orçamentária Anual, né, em consonância com as demais peças de planejamento, né, desdobrado em elementos de despesa. Esse instrumento é o que nós chamamos de quadro de detalhamento da despesa, que é aquela configuração numérica onde quem realiza a leitura consegue identificar a funcional programática, ou seja, onde você irá, né, é, empenhar essa despesa, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que seja de grande proveito para vocês. Nós falamos hoje sobre ciclo orçamentário, que são as 4 etapas, né, de construção, né, autorização e execução do orçamento, né, que é uma peça de fundamental importância para a administração pública, pois traz os gastos, né, dentro da legalidade pública. Caso tenha restado dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, ok? Por hora, deixo os meus votos de grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.